Então, boa noite, pessoal. Vão se achegando aí. Peguem aí seus bloquinhos de anotação, já que vai falar sobre a questão do empreendedorismo no meio artístico, como ser artista e ser empreendedora, né? A gente às vezes não sabe associar funções, né? E principalmente quem é artista, muitas vezes não consegue vender o próprio trabalho. E a Jaqueline vai contar um pouco sobre a história dela dentro desse assunto, dentro do meio da arte, como ela entrou para o mundo artístico, como ela se descobriu como artista. Vai contar a história dela, né, as questões que ela passou aí, dando aquela inspiração pra gente, né, em tempos tão caóticos. E aí ela vai falar sobre, especialmente, o empreendedorismo no meio artístico, como ser artista e empreender, tá? Então, vou adicionar a Jaque já aqui, que eu acho que ela já está por aqui. Bom, já mandei o convite aqui para a Jaqueline. Logo, logo deve aparecer a conexão para ela. Oi, Jaque! Oi, Tudo bem? tudo bem? Tudo Tá jóia? bom? Tá bom meu áudio? Tá me ouvindo bem? Tá, para mim tá bom. Tá. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a Jaque? O nosso som tá legal? Escrevam aí sim, para quem estiver ok. Eu acho que deve estar ok. O pessoal está assinando aqui, então acho que está tudo bem. Seja bem-vinda, Jaque. Muito bom ter você aqui com Obrigada, a gente Gisele. hoje. Obrigada. Opa, o pessoal está Obrigada dizendo pelo que tá. convite. Ah, show de bola. Bom, a ideia, para quem está caindo de paraquedas aqui hoje no Instagram, né? Tava passando os stories aí, de repente viu o nosso vídeo ao vivo, resolveu entrar, não está entendendo nada desse rolê. Para quem está entrando agora, hoje é o quarto episódio de uma série de lives que eu estou fazendo aqui com convidadas de honra, né? Chamado Woman Talks. A ideia era trazer mulheres inspiradoras para inspirar a gente, né? E hoje temos nossa querida Jaqueline Paz, que é artista visual e vai trazer um pouquinho para a gente dessa sensibilidade artística, né? Dessas questões todas de lidar com emoções, de lidar com a arte, de lidar com a arte na pandemia, acho que é um outro capítulo, né, Jaque? Oh, Né? E trazer um pouco de leveza para a gente. Eu queria muito ter uma artista aqui na nossa agenda, né? A minha ideia de fazer esse evento surgiu de um dia que eu estava aqui numa das minhas muitas bads que tive ao longo de 2020, 2021. E pensando assim, eu estava lá prostrada, sem muita perspectiva de resolver algumas coisas. E sim, a gente tem esses dias que eu chamo de dias de concha, né? Eu entro na concha e não há quem me tire de lá e eu só não queria ser achada por ninguém. Eu acho que todo mundo tem esses dias, né, ao longo dos meses, né? E não só por conta de 2020, 2021, acho que é normal do ser humano, né? A gente é cíclico, a gente é feito de emoções, então a gente tem que saber lidar com isso, né? Não tem como a gente ser 100% focado, 100% produtivo, e todo dia você tem que brilhar e dar um show, como se a vida fosse um palco, porque não é assim, né? Vendem muito isso pra gente, né? Mas ninguém ensina a gente a lidar com os nossos piores momentos, né? Então eu tava num dia desses, ruim, né? Um dia cinza, e comecei a pensar em todas as mulheres que me inspiram, né? Comecei a lembrar de mulheres que eu conheço e que me trazem muita coisa positiva e comecei a anotar esses nomes e pensei, caramba, se eu estou sentindo necessidade de conversar com essas pessoas e perguntar, e aí, se também tem um dia desses no seu mês, né? O que você faz, né? Eu precisava de ideias, né? De compartilhar histórias, né? E aí comecei a montar essa lista de mulheres inspiradoras. Eu gosto muito de trazer pessoas inspiradoras reais, quando a gente precisa falar disso, porque acho que é muito fácil se inspirar na celebridade, né? No digital influencer do Instagram, porque eles parecem que têm uma vida perfeita aos nossos olhos, né?
aquelas fotos, né, super produzidas e uma vida que a gente não faz ideia de como é. Agora, quando a gente coloca pessoas reais para nos inspirar, eu acho que a situação fica muito mais possível, porque a gente consegue conversar com essas pessoas, a gente sabe um pouquinho da vida delas, sabe um pouquinho da dor delas. Eu acho que isso é muito importante. Porque essas pessoas aí, celebridades da internet, do mundo afora, elas estão muito distantes da gente, né? Elas vivem num outro estilo de vida, elas têm todas as vezes uma equipe que ajuda elas a terem aquele tipo de vida e que é muito impossível para a gente, né? Então a gente não pode ficar se comparando em primeiro lugar e num segundo ponto se comparar com pessoas que são inalcançáveis para a gente, né? Senão a gente nunca chega ali. Eu queria aproximar essas pessoas inspiradoras e aí montei esse evento com esses nomes que foram me vindo à mente. E aí eu olhei assim e falei, nossa, que legal, cada uma tem uma profissão, cada uma atua numa área, e era algo que eu queria muito, era fazer um evento multidisciplinar. Nada focado nesse momento sobre direito digital ou privacidade, proteção de dados, né, que são áreas que eu atuo, porque eu falo disso o dia inteiro, né? Esse é meu cotidiano. Então eu queria estourar essa bolha, né? Ir para um outro lugar mais humano, mais sensível mesmo, que eu acho que a gente está precisando. E aí eu pensei, caramba, falta alguém das artes aqui. Eu preciso pegar uma mulher artista e colocar para falar aqui. Aí que eu entrei em contato com uma grande amiga minha, que está do outro lado do oceano nesse momento, está aqui com a gente, a Camila Ciuffi. E ela tem uma galeria de artes que chama Supernova Arts, que tem o foco em assessorar artistas mulheres, né? Uma galeria de artes voltada para mulheres. E eu falei, eu preciso de uma artista sua. Ela falou, eu já sei quem indicar. E me mandou o contato da Jaqueline, conversei com a Jaqueline e falei, poxa, sensacional, caiu como uma luva, né? Então, tá aqui, representatividade importa sim. E a Jaqueline representa várias coisas, várias mulheres aqui, né, nessa constelação que a gente tem no nosso evento. E o trabalho da Jaque é lindíssimo, vocês vão ter a oportunidade de ver aqui. Eu testei espelhar fotos aqui de 2 obras da Jaque, mas eu não consegui. Então, Jaque, se você tiver essas obras aí pertinho de você, dá um jeito de colocá-las na tela, assim, mostrar assim pro pessoal. Nem que você sair correndo e pegar. Uma que é meio. Ela tá até aqui, eu vou tentar, é que ela é grande, né? Eu tentei, eu tô num ângulo aqui que não dá pra colocar ela. Mas. Legal. Quem sabe? Não, mas não tem problema. A gente dá um break, você corre aí, pega aí pra mostrar pro pessoal um pouquinho do seu trabalho. Quem estiver aí com 2 telas, puder entrar no Instagram da Jaqueline, é jaquelinepaz.art, para dar uma olhadinha nos quadros, nas estampas que ela faz, para entender um pouquinho da história que ela vai contar, já que tem um trabalho muito carregado com ancestralidade, com o continente africano, que tem tudo a ver com ela, e não tem como não usar isso na história dela, né? Então, vou apresentar aqui a Jaque para já dar o start aqui no nosso evento, e aí já que a palavra vai ser sua, tá? Bom, a Jaqueline Paz é uma artista visual autodidata e graduanda em artes visuais, com produção voltada para pintura, desenho e experiências com gravuras. Também atua como designer de estampas e professora de estamparia manual, com pesquisa voltada principalmente para técnicas tradicionais vindas do continente africano. E atualmente ela é representada pela Galeria Supernova Arts, que é focada na produção artística de mulheres, né? Então, Jaqueline, minha deusa, o palco virtual é seu. Conte pra gente um pouquinho como é que foi tua trajetória até agora, né? Como é que você enfrentou todas as dificuldades aí, que eu sei que não foram poucas, né? Fala dos seus rolês aí pra gente. Sei que você é mãe solo também, né? Também. Então, conta um pouquinho pra gente como foi tua trajetória. E aí, o pessoal que tiver pergunta, pode ir mandando aqui nos comentários, eu vou selecionando e repassando pra Jaque e respondendo a gente. Tá? É contigo, Jaque. São muitas camadas. Imagino. Mas. É uma cebola, né?
É, uma cebola. Mas assim, queria agradecer novamente, Gisele, pelo convite, né? A Mia pela ponte maravilhosa, né? Dizer que é muito bom, né? Tá nesse lugar de troca e de sair das nossas bolhas mesmo, né? Porque como eu tinha te falado, né? A gente costuma muito falar só para as nossas bolhas, né? A gente que é Exatamente. artista, a gente fala com artistas para artistas e sem às vezes pensar, né? Lembrar que a gente depende um do outro, né, em algum É. momento, né? Tipo, todo mundo precisa de arte, todo mundo precisa de alguém que defenda seus direitos em algum momento. Se não precisou, vai É, precisar, né? é. Então, obrigada, muito bom estar aqui. É, bom, minha história não é nada linear, acho que com todas as histórias, Acho que a maioria, né? mas é, mas eu não sei, eu me entendo artista há muito tempo, sei lá, desde jovem, adolescente, não sei, mas até eu assumir esse lugar, esse papel, né, de, enfim, bater o martelo e falar, eu sou artista, demorou muito, assim, e faz relativamente pouco tempo, né, comparado com o tempo que eu lembro que a arte está na minha vida, assim. E a arte veio na minha vida de não por influência direta, assim, de pai, mãe, vamos dizer assim, eu não tenho artistas de artes visuais, não tem ninguém que pinte, desenhe, né? Então foi uma coisa muito natural, assim, porque eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito visual e sempre desenhei, como toda criança desenha, né? Mas algumas crianças param de desenhar no meio do É, caminho, né? Por N motivos, né? E eu continuei. É, mas essa coisa de influência, né? Só muito tempo depois, que né, eu acho que com a maturidade, com, enfim, com um pouco mais de sabedoria, né? Que eu fui me recordar, sei lá, das minhas tias que costuravam, por exemplo, né, que faziam bonecas de pano, que faziam trabalhos lindos e sem se dar conta do quanto aquilo é artístico e do quanto aquilo é bonito, sabe? Aí eu fiquei lembrando, sei lá, meu pai que gostava de cantar, né? Nunca foi cantor, mas ele tinha uma voz maravilhosa, né? E acho que ele não chegou a se dar conta disso em vida, que ele era um artista também. Então é um conjunto de várias coisas, assim, que acho que eu não tinha noção, né, quando eu era mais jovem, né, e hoje eu entendo por quê, e eu acho que essas coisas todas juntas que me formaram, né, vamos dizer assim. Então eu sempre produzi, mas até viver de arte foi um longo caminho, né? Começou há exatamente 6 anos, né? Mas até então eu tive N outras atividades, né? Sempre tive empregos formais, de administrativos, ou de loja, de shopping, enfim, eu tive esses tipos de trabalho. No meio do caminho virei mãe, lá com os meus 25 anos, hoje eu tenho 41, e, e nesse processo, assim, eu tive várias tentativas, assim, de digamos, viver só de arte, né? Mas, enfim, a realidade de quem é periférico, né? De quem é mãe, né? De quem não tem recursos, né? Para, enfim, para alcançar seus sonhos mesmo, não nos permite, né? Muitas vezes dar esses saltos, né? Porque há de se ter, né, como eu disse, um pouco de loucura e um pouco de coragem para você, né, assumir, tipo, ser artista, né? E foi o que eu fiz há 6 anos atrás, né? É essa minha definição, foi um mix de loucura com um mix de coragem, as duas é. coisas.
porque eu sempre tive muita inquietação, assim, de não fazer o que eu gostava, né? Ou uma inquietação que em alguns momentos eu não sabia por que era, né? Tipo de, né, ter um emprego e tal, mas não tinha nada a ver com as coisas que eu gostava de fazer fora dali, né? Eu nunca deixei de criar, enfim, de ser criativa, de pensar, arte, de estudar, né? Isso sempre me acompanhou, né? Isso mesmo depois da maternidade, né? Com a maternidade, isso continuou, né? Mas teve um momento, assim, que eu deixei de acreditar. Por exemplo, que eu ainda tinha, digamos, capacidade artística, para você ter ideia, né? Teve um momento que eu achava assim que eu fiquei que era esse ritmo de trabalhar, né, em alguns momentos estudar, né, que eu comecei alguns cursos superiores que eu não terminei e, e, e fui deixando um pouco de lado. Chegou um momento que eu falei assim, ó, eu acho que eu perdi a mão, eu não sei mais desenhar, não sei mais fazer nada, né? E esse gosto por desenhar começou lá na adolescência, né? Mas lá pelos meus 20 anos eu descobri também a estamparia, né? A estamparia manual. Numa época que a gente não tinha internet, né? Aliás, foi até um pouco antes, assim, acho que com 18 anos mais ou menos, 18 para 19. E numa época que a gente não tinha internet, a gente não tinha, né, a moleza, né, que a gente tem hoje, que hoje é muito fácil, Sim, né? muito fácil. Então, a minha fonte, assim, de estudo era TV, era programas femininos que ensinavam muitas coisas, né? Eu tenho várias ídolas dessa época, assim, porque eu aprendi a estampar, a fazer coisas, assim, né? E eu linko tudo isso, esse gosto, hoje em dia eu não desassocio, né? A ver as minhas tias costurando, a vê-las criando, né? Por exemplo, e não consigo desassociar isso. E já nessa época, as duas coisas caminharam juntos, né? Eu gostar de arte, né? Enfim, de pintar mesmo, da pintura, né? E a estampa também. Tanto que eu já quis fazer moda, já quis fazer faculdade de moda, já quis fazer mil coisas assim, mas, enfim, nunca fiz. E, enfim, fui levando a vida, né? Aí fazendo por fora, mas trabalhando em outras coisas. Aí no final de 2015, eu estava novamente num trabalho que super infeliz, assim, super triste mesmo, super angustiada, né, enfim, de estar ali naquele lugar e muito questionadora, assim, né, porque eu já tinha um processo de muita mudança assim interna, né, de pensar em ancestralidade, por exemplo, né, pensar em raízes, né, familiares, raízes que eu talvez nunca saiba, né, e a gente vai para a ancestralidade africana, né, e acho que tudo isso me ajudou a questionar muito, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Tipo, até quando, né? Eu vou ficar nessa. E aí no final de 2015 para 2016 eu falei, não, eu acho que eu tenho que retomar, né? Né? Tudo que essa mão que eu acho que eu perdi, acho que eu preciso retomar, né? Aí nesse processo quem me deu muito apoio foi o Mário Deganelli, meu parceiro, amigo, amado amante, que chegou e falou assim, né, a gente tinha até acabado de se conhecer, não fazia muito tempo, e ele viu as coisas que eu fazia, né, e falou, poxa, olha o que você faz, né, como assim, né, você pode viver disso, né, então ele foi uma peça muito importante aí nesse processo de dar esse apoio, dar esse empurrão e falar, vai e faz, né. Só que nesse vai e faz, assim, eu realmente fui bem de cabeça, assim, eu não, sem fazer planejamento, nenhum. nenhum. Foi na cara e na coragem, né?
cara e Mas coragem. é aquela velha história, né? A gente sempre escuta, quando você vai abrir um negócio, você tem que ter um capital inicial de X, você tem que ter um plano de Uhum, negócio, né? E às vezes você tá ali no topo, assim, que você não aguenta mais nada, e você simplesmente só tem que sair daquele lugar para poder continuar sim, existindo, né? sim, E aí sim. vai, né? Eu diria que, lógico, né? Quem tem essa. Enfim, cada pessoa é uma pessoa, né? Tem gente que, enfim, tem toda uma estrutura, né? Até emocional, eu digo, É, para pensar assim, não, eu vou ficar no trabalho mais um ano e vou juntar uma grana e vou, né? E daqui a um ano eu largo é. tudo aí, né? E tem gente que. E tem eu, né? Que Eu tá. tô no seu barco também, Joca. Eu tô no seu barco Tamo também. Porque junto. quando eu saí do último escritório, né, de terceiros para o qual eu trabalhei, eu tinha assim em mente, eu vou segurar as pontas aqui por 6 meses, vou fazer um pé de meia, beleza? É para poder sair e tal, essa coisa do planejamento, né? Uhum. Ok. Aí chegou naquele ponto que eu falei, putz, não vai dar para segurar 6 meses, eu vou segurar 3. O negócio vai subindo, né? É. A panela de pressão vai esquentando. Aí chegou Uhum. num determinado momento, não vou aguentar 3 meses, eu vou ficar um mês. Esse um mês virou uma semana, que virou aquele dia que eu falei, você quer saber? E Sim. é assim, né? Ou era isso, ou é a nossa saúde, ou é o nosso emocional, né? Não, sim, E aí? e eu vim de processos assim de realmente ficar doente, assim, né? Ficar Uhum. realmente doente, né? Isso não só nesse momento que eu dei esse pontapé, mas, né, em momentos anteriores também, outros trabalhos, né, de muita exaustão, assim, de ficar doente, né? E isso tudo nesse momento que eu falei assim, não, agora eu tenho que fazer, tenho que botar em prática, né? Isso tudo que estava adormecido, isso tudo que eu sempre gostei. E, e fui. E fiz, né? E comecei a fazer, e comecei a retomar um monte de coisa que estava esquecida e, e fazer coisas novas também, né? A princípio eu retomei a coisa da estamparia mesmo, e junto com a costura, né, herança familiar, e comecei a fazer produtos, né? Uhum. Eu comecei a fazer turbantes, fazer uns lenços, né, para turbante. Começo eu comprava alguns tecidos, porque olha só, eu pensei assim, eu não vou dar conta de estampar tudo, acho que é muita coisa, né? Tipo, fazer estampa de tudo, fazer coisa exclusiva, não vai dar. Aí eu fazia um mix, assim, comprava uns tecidos e pintava alguns e tá. Aí comecei assim. Aí comecei a fazer um trabalho muito mais voltado para artesanato, né? Tá. Que na verdade é um caminho assim que várias mulheres, principalmente É. mulheres negras que eu encontrei, inclusive nessa jornada Uhum. aí, nesse caminho, que vão para esse caminho, né, de empreender, de fazer produtos, de fazer coisas manuais, né, ou seja, comprar para revender. Então é meio é uma história meio que se repete, né? Que se repetiu comigo. E aí fui, nesse momento comecei a fazer essas coisas, fazia uns brincos também, e comecei a fazer umas bonequinhas, né? Que são os abaiomes. O que é essa Que bonequinha, Jaque? a abaiomi é uma boneca feita de pano, sem costura, ela é feita só com amarrações, né? Quem criou essa boneca, na verdade, foi uma artesã brasileira, a Lena Martins, nos anos 80. E ela tem uma cooperativa de mulheres, né, lá no Rio de Janeiro, não lembro exatamente que cidade, mas era no Rio de Janeiro. E desde os anos 80 ela produz essa boneca, né? Essa boneca tem toda uma história, tem várias versões da história dela, né? Dizem que é uma bonequinha feita, que era feita no navio negreiro, mas ninguém tem registro disso, assim, né? Uhum. Então eu gosto de atribuir, sim, essa, né, a Lena Martins, que foi a criadora dessa boneca. E é uma Uhum. bonequinha negra feita com amarrações de pano.
tiras de pano e ela é toda amarrada, ela não tem costura, ela não tem, né, cola, mas aí eu fiz algumas adaptações, eu fazia uma boneca muito bem feita, com vestido e tal, e fazia uns chaveirinhos, e eu vendi muito essas bonecas, as pessoas adoravam. Então tem essa boneca em um monte de lugar do mundo, de Que tanto legal. que ela já viajou. Uhum. Muita gente tem, aqui tem uma galera aqui na live que tem essa boneca. Oh, eu quero uma aí, faz uma pra mim também. Ah, posso fazer, eu não faço, mas ela eu faço assim em ocasiões muito especiais, Ah, assim. então, por favor. Muito especiais. Mas eu fiz muito essa boneca, né? E hoje em Uhum. dia eu tenho uma outra relação com ela. Não vendo, não faço, Ah, né? entendi. Tá. Enfim, mas foi muito importante nesse começo, assim, nesse processo, sabe? Uhum. Uma coisa de identificação mesmo, né? Porque eu fazia bonequinho, Uhum. eu fazia o turbante, né? E, enfim. E nesse começo eu participava de feiras, né? Falei, como eu posso vender, né? Tipo, né? Tem isso, né? É. Comecei participando de feiras. Inclusive a primeira feira que eu participei foi uma feira que se chamava Mercado Negra, foi criada por 3 mulheres maravilhosas, que é a Dara Ribeiro, a Mariana e a Cat Valêncio, que hoje em dia já naquela época era, mas hoje em dia ela se dedica mais à livraria Africanidades. Procurem, que é uma livraria especializada em autores negros. E a primeira feira que eu participei foi muito importante, porque era uma feira só de empreendedoras negras. E participei de várias versões dessa feira, várias edições. Então foi bem importante esse começo, assim, sabe? Tipo, ter essa conexão assim de todos os lados, né? Com as mulheres negras, com um trabalho voltado, né, para a identidade. Isso em 2016, né? Isso foi durante o ano de 2016. E assim eu segui, fui indo, fui muito sozinha. Sozinha assim, no sentido de procurar entender, né? O que eu precisava fazer, como é que funcionava. Então, eu fiz tudo, fiz Instagram, fiz página, abri MEI, né? Porque eu queria fazer tudo É. muito direitinho, assim, né? Apesar de ter ido, né, com a cara e a coragem, eu queria fazer as coisas direito, né? Mas contei assim com apoio muito importante, assim, de muita gente, né? De família, né? Principalmente, que não dá para dizer que se não fosse por isso, assim, acho que eu nem estaria aqui. Foi muito importante, assim, a gente tem uma rede de apoio também. É, sim. Acho que essa palavra, rede, né, essa expressão, rede de apoio, até agora todas as convidadas estão falando isso. Então, assim, é uma coisa mesmo, é muito importante, né? Uhum, tipo, é um suporte, assim, né? Eu digo Uhum. não só financeiro, assim, porque eu acho que financeiro teve também, mas acho que é a menor parte, mas o apoio moral mesmo, né? É. Tipo, lógico que, né? Até, né, explicar para sua família, olha, eu sou um artista, vou viver disso, né? Até eles acreditarem, Exato. né, que o teu trabalho é bacana e que, enfim, que é verdadeiro, né? Lógico que, né, rolou um caminho assim, né? Hoje em Sim. dia, para mim é mais tranquilo isso, né? E eu entendo, assim, não porque, né, principalmente falando enfim, quando a gente vem da periferia, né, e o que se espera, né? Normalmente É, é muito difícil você ver alguém incentivar os filhos a serem artistas, né? Porque a é, ideia que se tem do artista é aquela pessoa que está sempre no perrengue, né? é. Está sempre no perrengue, né? Então, lógico que a gente, normalmente, né, nós somos estimulados a fazer coisas que garantam o futuro, né? Você fazer um curso técnico, né? Para você ter um emprego, né? E não tanto enfim, seguir o seu sonho, né? Enfim, seguir o seu gosto, né? Procurar algo que pague a conta, né? E não Procurar algo uma que pague a conta. satisfação pessoal, né? Exatamente, exatamente. Procurar algo que pague a conta. E aí Mas essa coisa
como se diz, da arte, né? Que tem tudo a ver com emoção, com sentimento, com autoconhecimento também. E também com força, né? Própria, força Uhum, pessoal, vai ficando lá dentro escondido, né? Enquanto você sim. tem só que pagar as contas e Uhum, sobreviver, essa chama interna, ela fica lá sendo apagada, né? E sim. eu acho que a partir do momento em que você redescobre isso em um determinado ponto da vida, aquilo, essa chama incendeia tudo, né? Super, super. Não, e nesse processo, né, nesse início, né, que eu estou contando, de certa Uhum. forma, né, eu estou, né, falando que eu fui empreender, né, muito mais como uma artesã, né, do que como uma artista, né, Ah, é, ainda lado a lado, né, eu estava lá produzindo minhas artes, né, mexendo com pintura, com desenho, sem mostrar muita coisa para o mundo também, né, mas ainda lógico que apesar de estar fazendo de estar querendo trabalhar por conta própria, né? Ter uma autonomia, ainda o raciocínio é esse. Eu tenho que é, trabalhar, tenho que fazer coisas que paguem as minhas contas, que sustente a minha filha, né? é. Então, e fui levando, e fui levando assim, e na verdade foi muito importante, assim, né? Muito importante para ter inclusive essa noção, né, do que é empreender, do que precisa, né? Ah. Mas lógico que não sem levar vários tropeços né? E confusões, assim, né? Tipo, principalmente burocráticas, Sim, né? Porque eu queria ter empresa, né? claro, Desde o né? começo eu queria ter empresa, né? Mas eu só fui abrir e eu não sem pesquisar muito como é que faz, né? Então isso eu fui vendo ao longo do tempo como é que fazia, né? Mas foi importante fazer. Caramba. E mas aí isso foi sendo tão legal, assim, né? E aos poucos eu fui introduzindo muito mais a estamparia, a coisa da criação. E fui deixando aquele começo de comprar panos para fazer as coisas, eu deixei de lado. Teve um momento que eu abandonei totalmente. Falei, não, não é isso que eu quero. Né? Então, era também uma forma, né? Porque o trabalho de estamparia e de artes plásticas são duas coisas totalmente diferentes, né? E principalmente pensando em mercado, né? Não tem nada a ver uma com a outra, né? Mas era a minha forma de estar ali, de estar criando, né? De alguma forma e de estar mostrando, né? Meu Uhum. trabalho. E mas foi tão legal assim que as pessoas começaram a gostar tanto e gostavam da estética das coisas que eu fazia, né? Tal. E sei lá, e quase um ano depois as pessoas estavam pedindo para eu ensinar, né? Como Olha. como que faz assim, né? Uhum. E aí nisso me acendeu assim um alerta, mas o ensinar é um negócio que nunca tinha me passado pela cabeça, né? Porque eu sempre tive muita dificuldade, principalmente de falar, né, para outras pessoas. Assim. Sério? Eu Ó, nunca, você tá nossa, aqui. muito. Sério? Olha. E eu nunca imagina, falou em apresentação, tipo de escolas, eu sempre travei, sempre foi, sei lá, muito estranho, né? Mas depois eu me liguei que quando a gente tá fazendo aquilo que a gente gosta, É, é outro rolê, é. é outra coisa. É Parece outra que tem coisa. um outro ser por dentro de você que te coloca ali e É, fala, vai, minha filha, é uns 5 segundos de desespero, o resto é glória, né? aquela coisa da armadura que cai e sai assim, opa, sai outra Exatamente. pessoa de dentro. É meio isso. Mas eu nunca tinha Uhum. pensado, né, assim, em ensinar, né? É uma coisa meio fora, assim, da minha realidade. Talvez você não Ah, tivesse ainda uma confiança própria, né, em si mesma, sim. né? Será? Total, total. Não tinha Uhum. mesmo. Não tinha mesmo, né? Nenhuma, assim, não. Não só a coisa do fazer, mas, enfim, de me colocar mesmo, né? Enfim, na frente das pessoas, mas eu
mas depois me surpreendi. Hoje em dia, quando eu penso assim, né, tipo, quando eu tô com uma turma, enfim, ensinando o que eu sei, eu às vezes penso assim, nossa, tipo, é isso mesmo? Porque pra mim ainda é meio surreal, assim, porque eu não me imaginava mesmo. Aí em 2017, exatamente, aí eu comecei a dar oficinas, aí eu dei minha primeira oficina. Montei uma oficina com a amiga, a Érica, que faz agendas. Aí a gente falou, vamos fazer uma. Ela me chamou, vamos fazer uma oficina. Você ensina a estamparia e eu ensino a fazer o caderno, né? Então a pessoa ia ter um caderno Aquela personalizado. encadernação manual. Encadernação manual. Ah, E que foi a legal. nossa primeira oficina, né? Foi a minha primeira oficina, não foi a dela, mas foi a minha primeira oficina, né? Aí a gente teve 4 inscritos, 4 maravilhosas inscritas, mas eu fiquei muito feliz, assim, foi, né, até hoje tenho fotos, É o assim, eu primeiro acho passo, né? maravilhoso. E foi muito legal. E daí pra frente eu falei, não, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais disso. E, mas continuei, né, enfim, fazendo coisas, vendendo, e nesse processo eu fiz e vendi de tudo, eu expandi assim o negócio, né? E uma coisa muito importante, né, que eu não posso pular essa parte Por da favor. história, porque quando eu resolvi empreender, eu falei assim, eu tenho que ter um nome, né? Eu tenho que ter, vou fazer uma empresa, tem que ter um nome, né? Aí eu fui, pensei em vários nomes, aí eu criei um nome, que era Quintê Atelier. Na verdade, o Tá, primeiro era Quintê Acessórios. Porque eu tá. fazia acessórios, né? Fazia brinco, fazia colar de pano, fazia umas coisas assim. Aí depois, como eu fui, né, dentro desses, ao longo desses anos, eu fui mudando, né, um pouco. Aí eu comecei a fazer coisas para decoração, fazer almofada, Uhum, não, né? Só não fazia roupa porque eu não sei costurar roupa. tá. Mas fazia, enfim, mil coisas. Aí eu mudei para Quintê Atelier. E esse nome durou até o começo da pandemia passada. E de onde veio esse nome, Jaque? Olha, eu saí pesquisando assim, um monte de nome. Primeiro eu queria que fosse um nome de origem africana, né? Eu queria que fosse um nome que tivesse uma força. E aí eu primeiro lembrei assim do primeiro filme, primeira história que eu me lembre, que eu me lembrava que eu tinha visto sobre escravização, enfim, sobre África. Aí eu lembrei da série Raízes, que passava nos anos 80, que Lembro tinha a disso. história do Kunta Kinte. Foi a primeira Entendi. coisa que eu lembrei, assim, porque eu não lembro exatamente como que era, mas isso é muito forte, assim, sabe? Essa história, enfim, assistindo isso criança. Aí depois eu descobri que tem uma ilha que chama Quinte também. Eu achei o nome sonoro e bonito e Sim, eu verdade. coloquei o nome. Achei bem bacana. E Uhum. foi muito legal, assim, né, carregar esse nome por bastante tempo. Aí as pessoas entravam em contato, tinha gente que já me chamava de Dona Quinteira, não sabia meu nome, mas me chamava de Dona Quinteira. A mistura, né, do A artista e da mistura. obra já ali, É, né? pois é. Mas eu, enfim, carreguei esse nome, era o nome que eu tinha, né, da minha empresa. E, e é isso, ele foi acompanhando aí as mudanças que eu fui fazendo nesses anos. E, enfim, fazia milhares de produtos e junto com isso as artes ali. Eu continuei, nunca parei de produzir, de pintar tela, de fazer desenho, né? Nada, nada, nada. E, e até cenografia, né? Apareceu para fazer. Você vê como a coisa foi mudando e Foi caminhando, fluindo, assim, né? né? Foi fluindo, né? Porque não só por convites, assim, eu comecei a, enfim, a ir atrás de outras coisas, querer mostrar o meu trabalho, né? Mas as
pessoas viam o que eu fazia e começaram a associar, né, o que eu era capaz de fazer, enfim. Mas nesse processo todo, eu acho que o que mais foi importante e que foi mais significativo para mim nesses anos foi começar a dar aulas e dar as oficinas. Eu me surpreendi assim, no quanto que eu ia gostar de fazer isso, e eu realmente gosto muito, muito mesmo. E aí foi no ano de 2017, 2018, 2019, eu não parei, assim. Aí comecei a fazer várias oficinas aqui em São Paulo, no Sesc, viajei para o interior, só não fui ainda para fora do estado, assim, mas já viajei aí um pouquinho por São Paulo dando as oficinas, né? E eu trabalho com técnicas de estamparia que envolve tingimento, técnica de carimbo também, e uma técnica chamada pochoir, que é estêncil, né? O nome oficial é pochoir, mas é um estêncil, né? E essa técnica especificamente eu aprendi em 2017, 2016, eu acho. Não lembro se foi 2016 ou 2017, fazendo uma oficina no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. Uma oficina do Celso Lima, que é um artista plástico, professor maravilhoso, especialista em arte têxtil, em técnicas, e foi muito importante assim, fazer esse curso com ele, né? E foi com ele também, né, que eu aprendi, que eu conheci, na verdade, uma técnica chamada Adire, Adire Yorubá, que é uma técnica de tingimento, que é feita pelo povo Yorubá, né, da Nigéria. E eu digo que eu aprendi porque eu já fazia lá nos meus 20 anos, eu comecei a fazer técnicas de tingimento, eu já fazia os tingimentos, mas muito na intuição e sem significado nenhum. No empirismo, assim, né? Totalmente. Um conhecimento meio empírico, meio comprando a revistinha da falou, banca, alguém falou e fazia. Né? E depois eu até abandonei isso. Então, aí quando eu descobri, né, nessa oficina com ele, que se fazia tingimento muito parecido com aquilo que eu fazia, né, que eu comecei fazendo lá quando eu tinha 20 anos, mas que existia isso, que vinha da África, que tinha essa técnica, sabe? Imagino, sua mente. Sabe quando parece que a mente explode, assim, abre um portal, assim, enfim, não sei, pode até, né, ter sido uma coisa que eu queria tanto ter, né, ter uma conexão, mas enfim, eu automaticamente associei esse meu gosto, né, por estampar e tal, as estamparias africanas, né, e a partir disso, né, eu conheci outras técnicas também de estamparia, então, assim, mudou mesmo, assim, mudou minha concepção de estampa, de trabalho mesmo, né? Tanto que hoje em dia a oficina que eu mais dou, que é recorde assim das oficinas que eu dou, que todo mundo me chama para dar, é a estamparia de Adire Yorubá. Adoro, as pessoas adoram, né? É uma oficina que todo mundo sai muito feliz. Como é que é essa técnica, já que falando resumidamente assim para a gente? É uma técnica de tingimento, né? Em que a gente pega um tecido cru, né? Um tecido, enfim, liso, normalmente branco, né? Normalmente de fibra natural, né? O algodão, o linho. E a gente faz intervenções nesse tecido com amarrações ou com costuras, né, ou usando algum tipo de goma ou cera, né? Quem conhece estamparia
conhece o batik, então é uma forma, tanto que é chamado de batik africano, né? São as mesmas técnicas e acho que eles têm a mesma raiz aí, que vem da Índia, tem no Japão, enfim, né? Em algum momento houve essa conexão. E é chamado de técnica de estamparia por reserva, né? Exatamente porque você reserva uma parte do tecido para fazer estampa. Deixa eu mostrar. Melhor mostrar. Mata então, a nossa curiosidade. Tenho aqui Olha que legal, uma live visual. Um pequeno não catálogo. Poderia deixar de ser. Então é algo assim, né? A gente... Deixa eu vir de lado aqui para mostrar melhor. Olha que interessante. A gente conhece muito por tie-dye, né? Quem vê, assim, a primeira referência que faz é do tie-dye, mas o tie-dye ele é muito colorido, né? Ele tem uma referência mais indiana, ele se intensificou com o movimento hippie e tal. Já o tingimento africano, ele é monocromático. Hoje em dia se faz colorido também, né? Mas ele na origem ele é monocromático. Então as intervenções, né, que eu falo são essas, né? Então são costuras, né? Quando a gente costura o tecido branco, tinge, quando a gente desfaz os nós ou as costuras, ele fica assim, né? Então tem milhares de efeitos, né? Que legal. Que a gente faz, né? Cadê? São nós, né? Então, eu geralmente na minha oficina eu faço de azul, porque esse aqui é uma costura, né? Nossa, que legal. Eu faço minhas oficinas, eu tinjo de azul, porque na origem essa técnica ela é feita com índigo, né? Que é um tingimento natural. Mas como eu não uso tingimento natural, então para fazer essa alusão eu uso sempre um pigmento azul. Então as oficinas são muito lindas, assim, o resultado, né? Um festival de azuis, assim, e as pessoas sempre arrasam. Legal. Sempre. Né? E eu adoro fazer essa oficina, adoro. Essas e, enfim, tudo. Todas. Né? Adoro. Então, é um processo muito importante para mim, né? Essa coisa das oficinas, porque abriu essa possibilidade de entrar mais em contato com as pessoas também, fez eu me desenvolver, né, pessoalmente, essa coisa da... Perder a timidez? Perder, não sei se eu perdi a timidez, acho que eu não perdi a timidez, não. Mas, assim, mas em aula eu não tenho timidez, assim, não, parece que eu tô no meu lugar, assim, né, quando eu tô... Não só, né, na aula, mas falando de qualquer coisa, assim, que eu gosto. Aí, brilhando. Eu vou muito. Tá nítido. E que mais? Mas é isso, e eu fui levando desse jeito até... fazendo produtos, né, mais ou menos até 2019, mais ou menos, né, eu acho que ano passado, assim, que eu já vinha do processo de fazer tantas outras coisas, né, e principalmente as aulas e tal, e eu fui deixando a coisa de ser, digamos, uma comerciante, né, de produtos de lado, assim, mas sem... Mas sem pesar nenhum, assim, eu acho que é um processo natural, né, tipo, né, do trabalho. Mas gosto muito das coisas que eu faço hoje em dia. Eu acho que tudo está interligado, eu consigo separar, né, as coisas, né, a coisa de ser professora, de ser artista plástica, né, e de ser designer de estampas, assim. O Jaque, já tem duas perguntas aqui que eu achei interessante. Tá perguntando se você usa esse tipo de técnica na produção das pinturas também. Das pinturas, não. Assim, eu não faço muita conexão ainda com a estamparia e a pintura, né? Eu tenho vontade, né? Eu tô sempre fervilhando, assim, mas eu acho que é um processo que
Ele tem que ser orgânico, né? Tem que ir no orgânico, assim. Tudo tem seu tempo, né? Não, acho que é quando surge mesmo a inspiração, assim. Eu tenho várias ideias, né, que elas precisam ser colocadas em prática. Algumas tentei colocar em prática, não gostei, né? E a gente tem muito isso, enfim, a gente artista tem muito isso, a gente não gosta do resultado, quanto a gente não faz a besteira de estragar, jogar fora, né? Que eu não faço mais isso. Por favor. A gente só deixa, né, na gaveta e deixa lá, mas eu não. Para mim, eu penso a pintura, porque a técnica, né, a minha técnica nas artes plásticas, né, principal é a pintura. Né? Eu gosto do desenho também, gosto da gravura, mas principalmente a pintura, né, acrílica, óleo. Então, elas. Por enquanto, para mim, elas são duas coisas realmente diferentes, né? Até pensando como forma de trabalho. Inclusive, para mim, é uma questão, assim, né? Tipo, eu estou aqui no meu ateliê, mas eu tento separar assim, a área da estamparia e a área da pintura, porque são diferentes, né? São materiais diferentes, né? Então, sei lá, se eu vou estampar um tecido, não é legal ele estar manchado de tinta óleo. Por exemplo. É verdade. Isso é um problema. Isso é um problema. Então eu tento separar, assim, enquanto eu não tenho um ateliê maior com cômodos separados. É a meta. E deixa eu te perguntar, e quando que você pintou o seu primeiro quadro? Você lembra? Olha, eu não tenho certeza. Assim. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Assim, eu realmente não tenho certeza quando foi que eu pintei meu primeiro quadro, mas na casa da minha mãe tem um quadro que eu acredito que foi ele. Não tenho imagem dele aqui, infelizmente. Mas eu acho que foi quando eu tinha 19 anos, mais ou menos. Tela, né? Tela. Antes disso, tinha desenhos, assim, né? E até, sei lá, pintura em papel mesmo, assim, mas a primeira telinha que eu fui lá, comprei na loja, eu tinha 19 anos e é uma tela bem bonita, inclusive, eu gosto dela, tô aqui pensando, eu gosto dela, que é uma tela com fundo todo azul, uma tela pequenininha, acho que 20 por 30, talvez, mais ou menos, mas ela tem um fundo todo azul e tem umas casinhas, assim, meio flutuando, bem pequenininhas, assim. Eu gostava de desenhar coisinhas pequenas, né, no começo. E com tinta a óleo, inclusive. Difícil as pessoas começarem com tinta a óleo. É verdade, né? A gente sempre vai no guache, na acrílica, né? E a tinta a óleo é mais difícil, né? Você trabalhar com ela. E é engraçado, porque eu comecei pintando com tinta a óleo, eu não me lembro exatamente por quê, mas eu comecei pintando com tinta a óleo. E no meio desse processo eu parei em algum momento. Nunca mais pintei só com acrílica. E até o começo do ano passado, mais ou menos, eu só pintava com acrílica. E ano passado, eu comecei retomei a tinta a óleo, garrei um amor e eu sou tinta a óleo agora, total. Legal. E você tinha falado que o ateliê, né, o Quintê Ateliê, ele então viveu aí mais ou menos até o começo da pandemia. E o que aconteceu aí depois? O que virou a chave nesse 2020 aí que surgiu uma outra Jaqueline? Então, aconteceu em 2020, mas eu acho que é algo que eu já vinha pensando assim no ano anterior. E eu acho que veio com uma vontade de veio com essa vontade de me colocar mais como artista, de me fazer conhecer, de me apresentar mais para o mundo. Porque tinha o Quintê Ateliê, é engraçado, as pessoas falavam comigo, né, mandavam mensagem, enfim, para qualquer coisa, seja para elogiar, para perguntar qualquer coisa.
e, né, falava, adoro o trabalho de vocês, por exemplo, não tem vocês, né? Já que você era Equipe, né? Hoje eu chamo de Equipe. Equipe, né? Você é Eu era tudo. Equipe, total. Que eu acho que não fosse necessário, ou que, enfim, no futuro aí próximo eu não possa ter uma equipe, né? Sim. Claro que posso, né? Aliás, em vários momentos eu sinto a necessidade, assim, eu gostaria muito de, de ter um braço assim, de né? apoio, faz diferença, né? Mas eu tava sentindo a necessidade de, enfim, de ser reconhecida mesmo, né? De que as pessoas soubessem o meu nome. E isso veio num crescendo, assim, muito, muito, muito forte. Muito forte. É um negócio muito doido. E aí chegou a pandemia, né? Essa coisa muito louca. Que atrapalhou, né, alguns planos, né? Tipo, no começo do ano passado eu consegui me mudar, né, para minha casa, né? Eu, enfim, morava com a família e eu consegui ter a minha própria casa depois de muito tempo construindo aos pouquinhos e tal, e consegui ter um espaço melhor, né, de ateliê também. E eu tinha essa coisa de, né, nesse processo de aprender, fazer as coisas, eu tinha planejado tudo para fazer de transformar meu ateliê num lugar para receber as pessoas mesmo e dar aulas, né? E muita gente afim, muita gente querendo e tal. Aí veio a pandemia, né? E aqui estamos até hoje. Passou a foice, né? Um monte de projetos, Passou de planos, a foice, né? passou a foice, né? E isso me deixou muito triste, assim, muito triste. Fiquei bem chateada mesmo. E travada, assim, pelo menos nos primeiros meses. Rolou aquele bloqueio criativo Rolou que os um artistas bloqueio. falam. Rolou um bloqueio total, né? Mas num primeiro momento, né? Sei lá, graças a terapia também, né? Tipo, eu não pirei com isso, assim, né? Lógico que, né, bateu uma tristeza, uma certa preocupação, né? Mas nada que me deprimisse, assim, a ponto de nossa, o que eu faço, né? Eu resolvi, peraí, deixa eu abraçar o momento né, enfim, e ver o que eu posso fazer. E comecei a pensar nas mudanças. E o gato vai passar aqui. Não, deixa o seu gato dar um oi pra gente aí. Cadê? Eu também tenho. Essa Dá é um a Lucy, gente. alôzinho. Fala oi, Lulu. Oi, Lucy. Vai pra lá, Lulu. Senão ela derruba tudo aqui. Nossa live é sempre inclusiva. Pode botar criança, gato, cachorro, não tem problema. Pois é. E enfim, eu fiquei, né, depois desse bloqueio e tal, e eu acho que durou, sei lá, uns 3 meses, talvez, sabe? Tipo, depois de março, né, que foi em março, né, que a gente começou. Acho que eu fiquei uns 3 meses, assim, sem conseguir fazer nada. Eu vinha pro ateliê, só arrumava, né, e pensava nessa coisa da decoração, que eu tinha acabado de me mudar também, meio pensando nisso, mas não fazia nada. E depois desses 3 meses eu comecei a retomar aos poucos, né, as coisas, mas principalmente a pintura. Principalmente a pintura. E comecei a pensar, né, do que poderia me fazer bem, né, o que estava me incomodando, o que poderia me fazer bem. E essa coisa do nome foi uma das coisas que me veio e que eu já estava pensando, mas eu falei, não, eu acho que é a hora. Agora, né? E aí eu falo, eu matei a Quintê, né? Algumas pessoas falam, nossa, mas como assim? Porque muita gente conhecia, né? As pessoas que me seguiam gostavam do nome e tal, e sei lá, acho que tem gente que até hoje não sabe que eu mudei de nome. Que existia Jaqueline atrás dele, que existia, né? Jaqueline e tal, né? E eu mudei de nome e foi muito engraçado, assim, porque foi um sopro, assim, de ânimo.
né? Olha, Mudar o acho que nome. você acaba colocando a sua identidade própria, né? Porque ao Exatamente. apresentar o seu próprio trabalho com o seu próprio nome, né? Muita Uhum, assinatura, né? Muita identidade, exatamente. né? Sim, sim. Aí eu, enfim, deixei o nome de lado, né? Só troquei, né? Enfim, os nomes e Uhum, comecei a me apresentar, né? Com meu uhum, nome, né? Que eu gosto muito. sim, E foi bom, assim, foi bom e parece que me deu um ânimo, inclusive, para criar, sabe? Foi legal. muito louca essa relação, assim. E aí em 2018 eu comecei a pensar também como é, é, trabalhar, né, continuar, lógico, fazendo o meu trabalho de professora de estamparia e fazer estampas, né, de um jeito muito mais prestando serviços, né, Uhum, de criação do que fazendo produtos, uhum, mas eu queria muito me colocar como artista, né, também me colocar mais, me colocar de verdade, né, vamos dizer assim. E nesse ano aí eu comecei a criar muita coisa. Então eu criei muita coisa em 2020, apesar da pandemia, apesar de tudo, eu consegui criar muita coisa e, e comecei a pensar em estratégias mesmo, assim, né? E aí que a gente pode falar essa coisa de ser artista e empreendedor, assim, eu não pensei no ser artista, enfim, só por ser, só porque eu queria que as pessoas vissem meus trabalhos, né? Quero, lógico. não foi uma coisa, como a gente pode dizer, do ego, né? Não, De, não. eu quero aparecer, né? Eu quero aplauso. Todo mundo já ouviu muito Sim, essa frase, porque o artista precisa de aplauso, ele precisa de plateia, é, né? Não sim. necessariamente, né? Mas, assim, de colocar o teu nome, né? Como identidade, né? Uhum, sim. Mas comecei a pensar mesmo nessa possibilidade, né, e nessa necessidade de ser artista, mas pensar, é, enfim, numa construção de carreira mesmo, mas também na manutenção, né, disso, assim, né, de ser artista, enfim, vender obra, lógico, mas também é, encarar isso mesmo como meu trabalho mesmo, sabe? Meu trabalho, meu negócio, né? Sim, se eu sou própria manager, né? Exata, também. Mas aí eu comecei a estudar mais sobre isso enfim, e a buscar informação mesmo, né? E pensar na possibilidade de, seria legal ter meu trabalho numa galeria, né? Por exemplo. Encarar a sua arte como um negócio também, né? Como um negócio também, né? Tá. Lógico que quando eu estou criando, eu não penso, né, nessa essa coisa de pensar, né, em negócio não entra, né, Se no meu esse processo de quadro vai criação. vender ou não, não é assim, Não, né? não, não é isso. Eu não faço pensando se vai vender ou não, né? Eu tenho a minha Uhum. poética, eu tenho minhas inspirações e é isso que eu trabalho. Mas o depois, né? Tipo, o que, que a gente vai fazer, né? Com Uhum. essas coisas que a gente cria, né? Para algum lugar tem que ir, né? Porque aqui Senão a pra gente. nós, né? Elogio não paga conta, né? Elogio não Não, paga não. boleto, né? Não, de jeito nenhum. Né? Então, há de se pensar nisso, né? Muito gostoso criar, Uhum. é muito gostoso fazer, mas o que, que a gente faz, né? É, Com esse monte de obra e espaço, né? Para é. guardar, né? Tudo, né? Eu já tô colocando as coisas, né? Mas tem um momento que a gente tem que parar e pensar como que essas coisas vão para o mundo, como é que isso vai, né? Enfim, Uhum. escoar. E comecei a pensar, né, tipo, de fato, nessas possibilidades e pensar em, enfim, galeria e tal, né? Mas em 2020 eu ainda não tinha muita segurança, assim, vamos dizer, de, sei lá, mostrar meu trabalho, por exemplo, para uma galeria, assim, né? Tipo, isso foi uma coisa Tá. que só foi acontecer por acaso esse ano. Olha. Só foi acontecer esse ano eu falei, acho que eu tô pronta.
Depois de 20 anos no rolê, você, acho que eu tô pronta. Então, sempre, né? A gente Para tem um você botãozinho ver, da insuficiência, né? sim, né? E para você ver como, né? Como é isso. Tudo tem seu tempo, mas também É. cada pessoa tem seu tempo, né? Uhum. Não dá pra dizer que tanto que, né? Durou 20 anos para chegar nesse ponto. Falar, nossa, meu trabalho pode ir para uma galeria, por exemplo, né? Enfim, durou, sei lá, mais 15 anos para falar, nossa, eu quero viver de arte. Enfim, cada um tem o seu tempo, né? Sim. Seu processo. E Né? a Mas maturação que eu. precisa ter, né? Porque se você Sim. acelerar isso, né? Igual um bebê Uhum, nascer prematuro, né? A chance de uhum, sobreviver é muito sim. menor, né? É. E, Coisa e de pular falando, etapas. falando de oficinas e falando de maternidade, pegando o gancho também, duas perguntas que apareceram aqui, né? Para você Uhum. falar sobre a sua oficina que você deu no Instituto Tomiotaki. Ah, sim. E a outra pergunta é que apareceu aqui para falar sobre se a maternidade te aflorou mais a criatividade. Tá. Então, respondendo a primeira pergunta, eu participei, aliás, foi uma das coisas boas, né, que me aconteceram, né, no ano passado, assim, né, tipo, apesar desse turbilhão Sim, todo, turbilhão, né? né, esse turbilhão todo, curiosamente, depois da mudança de nome, muita coisa boa aconteceu. Não Olha só a só, criatividade, você vê, né? mas propostas, enfim, de Uhum. trabalho, de parceria, aconteceu muita coisa boa. E, e no fim do ano eu fui convidada para participar de um projeto que ainda vai ser lançado, ainda vai para o mundo, né? Mas não é mistério nenhum, porque quem for na página do Instituto Tomiotaki está lá explicando o que é o projeto. Mas é um projeto que chama Arte, Cultura e Costura, que oferece capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres que são moradoras e frequentadoras de casas de acolhida da cidade de São Paulo. Então, a gente começou esse projeto no final do ano passado, né, com 2 casas, e ele continua esse ano, né? A minha participação no projeto já acabou, né, enquanto professora, mas foi uma experiência incrível. Incrível, Imagino. assim. Incrível e nova, porque foi virtual, né? Foi Uhum. né, a gente não teve. É um projeto que já existe há já teve 2 outras edições anteriores, né? Só que, né, por motivos óbvios, essa foi a primeira que foi nesse formato, né, online, né? Então, foi a minha Uhum. primeira experiência também com online, Online, tá? oficina online ao vivo. E então enfim, foi um aprendizado, foi um desafio, né, lidar com essa coisa, porque enfim, eu sou muito do cara a cara, assim, eu acho que eu tô É. ainda me habituando, né, com isso, mas foi uma experiência muito bacana, assim, acho que daqui a alguns dias, né, as pessoas vão conhecer mais, aí vão ver aí Uhum. nas redes mais sobre esse trabalho. Ô, Jaque, É, antes de você entrar na resposta da. Desculpa te cortar. Eu e da minha. maternidade. Na resposta da maternidade. Falando de estampa aí, projeto do Tomiotaki, teve uma estampa aí muito incrível aí que você fez, que foi parar na Fashion Week, né? Fala aí um Sim. pouquinho Eu fiz foi uma das coisas boas, né, que aconteceu ano da passado, pandemia, né, isso da tá? pandemia, né, eu fiz uma Aham. estampa para a coleção do Isaac Silva, que chama Flores para Iemanjá, e foi uma estampa toda, enfim, manual, com carimbo, né, e o Isaac é um querido, que a gente já conheci ele há bastante tempo, e a gente já tinha conversado antes de fazer um estampa e nunca dava certo e tal. Aí ano passado rolou, né? E foi assim, para mim foi lindo, assim, foi emocionante mesmo, né? Tipo,
ver, né? Estar nesse lugar, é isso, é a coisa do lugar que a gente não se imagina, né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim, imagina, eu, né, há 6 anos atrás, quando eu, né, larguei o emprego lá no shopping, falar, vou fazer minhas bonecas para vender, jamais sonhava, assim, jamais iria sonhar que eu ia fazer um trabalho que ia estar na Fashion Week, né? Nunca, nunca, né? Então foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. Não sei se o Isaac tem noção do quanto foi maravilhoso para mim ver, assim, mas foi incrível. Incrível, Incrível. né? E assim, eu não. Eu faço estampa, né? E as pessoas associam muito a estampa à moda, né? Sim, Automaticamente pensa é em verdade. estampa, moda, né? Mas a É, estampa tá em todos os lugares, né? Pode estar em vários lugares, né? Pode estar é. na roupa de cama, pode estar na decoração, pode estar no No papel de sofá, né? parede, no sofá, a estamparia está nos azulejos, né? Os desenhos de azulejo, de piso, enfim, de revestimentos, né? É um trabalho que quem faz é um designer de estampa também, Olha, né? em Então, setores que a gente não imagina, né? A gente associa mesmo é, só a moda e não é só isso, né? exatamente. Mas, enfim, foi muito lindo, assim, esse trabalho no passado. Legal. E aí, sobre a maternidade e a criatividade, você acha que aflorou mais ou não? O que que você acha que mudou aí na Jaqueline Então, artista? nossa, então, É um outro para mim capítulo da vida, né? é um outro capítulo da vida, assim, porque foi engraçado, porque antes de ser mãe, tive uma tentativa, né, de empreender, né, antes, mas era um momento que não era para ser, assim, né, que eu estava num relacionamento que não era legal, era muito nova, enfim, não deu nada certo, né, mas eu já fiz antes uma tentativa de empreender. Na época eu fazia, inclusive fazia umas camisetas, né, com tie-dye, com tingimento, né. E depois que eu fui mãe, eu meio que parei, assim, principalmente durante a infância, a infância da minha filha tem 16 Tá. anos hoje em dia, Caraca. mas principalmente na infância dela foi um período que eu fiz bem poucas coisas, assim, eu tenho poucas coisas, né, desse período, assim, que ela era criança, né? E eu fui retomar mesmo, é, isso, acho que um pouco antes, né, desse, sei lá, uns 7 anos pra cá, assim, né, que eu fui fazer. Né? Então, eu associo muito a essa coisa dessa dinâmica, né, de vida, de mudar, porque, enfim, é mãe, mas eu, ao mesmo tempo, eu sempre trabalhei, né, desde que ela era pequena, né, acho que só durante o primeiro 1 ano e meio de vida dela que eu não trabalhei, depois eu fui trabalhar em N coisas, e nunca parei, né, nunca parei. Uhum. Então, não acho que foi um momento muito criativo, né, da Você vida, acha assim. que estava mais associado tipo, você tinha mais coisas, né, para se preocupar, uma criança e tal, então mais É, afazeres e tudo, ou você acha que rolou mesmo um mega bloqueio aí? eu acho, eu associo essa coisa de ter o que fazer, mas essa uma pressão mesmo, né? Tipo, social Uhum. mesmo, né? De a É. gente ter que dar conta, né, das coisas, dar conta de tudo, de não ter muito tempo para nós mesmas, né? Que é uma verdade, né? Porque mãe ter tempo, né, para É. si é um privilégio, assim, né? Tipo, a gente tem que realmente soltar as amarras né, e ir, né? Ou você ter nesse ponto a rede de apoio, né? A rede de apoio aí de novo é muito Uhum. importante, né? Uhum. Inclusive quer ajudar uma mãe solo,
sabe? Exato. Tipo, né? Que é um bom jeito de ajudar, né? Fica com a criança dela, toma conta para ela poder respirar um pouco, né, O gente? compre do trabalho dela, né? Algo assim, Então, né? Se ela trabalha, se ela vende algum produto. A gente teve Páscoa aí exatamente, ontem, né? Quantas exatamente. mães solos não fazem ovos de Uhum. Páscoa, bolo, Muitos. docinho, marmitinhas, fitness, enfim, né? Ainda mais nesse momento, né? A gente está, acho que no Sim, pior momento, né? Que né? nós aqui, pessoas vivas aqui nesse É. século, estamos, né? A gente viu, então, a gente é um jeito de Uhum, apoiar, né? é. Mas é engraçado, assim. Uhum, Ainda falando dessa coisa, né? Maternidade e tal. Eu a minha criatividade só aflorou quando eu me percebi sendo uma pessoa com tempo, né? Tempo para poder pensar. E eu só consegui ter esse tempo quando eu, né, tomei coragem, né? Tomei coragem e fiz a loucura, né, entre aspas, uhum, de largar tudo e falar, eu vou ser artista, né? Lógico que esteve muito perrengue, né? Principalmente financeiro, né? Principalmente financeiro. Mas eu fico pensando, né, hoje em dia, se eu não tivesse feito isso, a gente não estaria nem aqui conversando. é Né? Isso é um verdade. fato. Não É. estaríamos, né? E muita coisa também não teria acontecido. Né? Lógico que nesses últimos 6 anos, principalmente, eu já pensei em desistir algumas vezes. Lógico, eu pensei muitas vezes. Outra fala importante aqui, né? Hashtag bloco de anotação. Você é a quarta pessoa que fala, né? A quarta entrevistada, a quarta pessoa que fala, já pensei em desistir várias vezes. Então, assim, você que está do outro lado ouvindo Jaqueline falar e já pensou em desistir de tudo, você não está Sim, sozinho, você não está sozinha, né? É normal, né? não está sozinho. Hoje em dia eu não penso não, mesmo, mesmo quando, né, em momentos muito difíceis, assim, eu não, né, que eu acho que, sei lá, ano passado talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis, né, Uhum. mais assim que a gente, né, sem perspectiva, assim, né, de saber, puxa, É. pra onde eu vou, né, não pensei em desistir não. Uhum. Hoje em dia eu tenho mais segurança, né, enfim, das coisas que eu faço, do que eu posso fazer, né, das minhas capacidades. Então, essa é uma coisa que não passa mais É. pela minha cabeça. Acho que até porque Pelo você já se contrário. encontrou, né? Agora você se encontrou no seu trabalho, na sua arte, né? E Sim. acho que quando a gente se encontra fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente que é aquilo que a gente pode continuar fazendo pelo resto da vida, a gente se empodera disso, né? E isso empodera Uhum, a gente uhum, também, né? Então a gente se sente ali que de fato estamos no lugar certo, na hora certa, né? uhum, E sim, o nosso sim. trabalho acaba sendo empoderador, não é só um trabalho, né? Uhum, É algo que é muito empoderador e isso acho que transparece, né? Pelas suas aulas, pelas oficinas, a forma de lidar, né, com as pessoas. Eu acho que é um bocado disso, né? sim, sim, total. Total. E é uma coisa que E vem com o tempo mesmo, né? Não adianta pular é, etapas e não acho que é adianta. isso. É. Ô, Jaque, eu acho que você deve ter tido, né, 500 mil histórias de perrengues aí, como todas nós, né? Que dá para escrever um livro. Dá para você contar algum exemplo aí pra gente? Ou histórias de Não, superação, assim, olha, né? A sua história já é uma história de superação, né? Mas, enfim, é algum é, episódio que se você fala, olha, esse momento. eu não sei, assim, eu não acho nem que eu tenha, que eu tenha a história de superação para contar, acho que é isso, né? A história, a trajetória já é um superar, não desistir já é um Sim, superar, né? Mas quando eu é. penso em perrengue, assim, né? Lógico que o começo de tudo, né? Tipo, é igual perrengue, né? Total. Uhum. E eu acho que para mim o maior perrengue mesmo era o começo, ter que fazer feiras, né? Por exemplo, Uhum. que eu, enfim,
levava um monte de coisa, né? Carregava mala e tal, né? Isso sem ter carro, né? Não tem carro também até hoje, né? Mas as pessoas me acho muito engraçado, sou reconhecida por uma mala, assim, eu tenho até hoje, assim, uma mala imensa, uma mala muito grande, que eu colocava tudo, né? E eu tinha tudo, tinha turbante, tinha tudo nessa mala. Umas bolsas também, eu fazia de tudo. E eu lembro que na época, quando eu comecei, a gente nem, hoje em dia a gente, né, anda, né, tem aplicativo, a gente há 6 anos nem era tanto assim, né, há 6 anos atrás, assim, hoje em dia tá fácil, tá mais barato e tal. Mas eu andava de ônibus, carregando uma mala imensa, assim, né, e muito com dinheiro contado mesmo, sabe, esse tipo de perrengue mesmo, peraí, né, vou, né, tenho dinheiro para pagar o evento, né, quem sabe um dinheirinho para comer, às vezes não tinha, né, Leva o lanche de casa, né? Levo o lanche de casa, né, tenho que dar o dinheiro para voltar para casa, porque se eu não vender nada, pelo menos eu posso voltar para casa, né, e às vezes realmente eu não vendia nada, já fui para vários eventos em que eu não vendia nada, né, e olha, não é só eu, assim, nessa trajetória eu já falei com algumas mulheres que passaram pela mesma coisa, assim, né? Então é mais comum do que se pensa, né? Pra gente sair de casa para vender, seja lá onde for, na rua, enfim. E não tem como voltar, né? Eu nunca vendi na rua, nunca fui, né? Tipo, tem aqui em São Paulo, né? Agora não, mas né, a galera que vende na Paulista e tal, eu nunca fui porque eu nunca curti mesmo, né? Nunca me senti à vontade, né? Eu já fiz feira aqui na minha cidade, né? Tem uma feira famosa, que é a feira de artesanatos, mas também não foi pra mim. E depois dessa experiência eu falei, não, feira não é pra mim, assim, né? Então... Você é de Embu, né, Jaque? Eu sou de Embu. Embu das Artes, né? Embu das Artes. Então acho que a gente tem que se respeitar também, né? E ver o que não é pra nós, né? O que é, acho que, né? Nesse processo tem muita gente dando dica, né? Querendo dar dica, querendo, né, te falar, né? O que você quer fazer, né? Tipo, por que você não... Eu ouvi muito isso. Por que você não faz umas cangas e vai pra praia, né? Tipo, vender. Engraçado que as pessoas sempre têm uma sugestão pra gente, mas pros problemas delas nunca, né? Não tem, né? E eu até entendo, eu sei que não é, as pessoas não fazem... fazem na melhor das intenções, né? Mas ninguém pergunta, nossa, mas o que você quer, né? O que você pretende? Você quer, né? Não, né? Tipo, faz isso que vai ser bom pra você, né? É engraçado, assim. Mas acho que essa coisa de perrengue financeira de lei, são né? os piores. É um de lei. E a sua família te apoiou nesse processo todo? Ela te apoia agora? Como é que foi essa relação com familiares? Olha, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora você de fato é uma artista respeitada. Você está Agora numa galeria. Agora sim, né? Mas não, no começo foi bem complicado, assim, né? Principalmente minha mãe, assim, tipo, olhar pra mim, minha filha, tá na hora de arrumar um emprego. Eu vi muito isso. Vamos parar de desenhar aí, né? Parar de desenhar, né? Mas é isso, para quem tá fora do meio, né, principalmente, né, tipo, meus pais, né, meu pai era um cara super simples, né, minha mãe é uma pessoa super simples, para as pessoas entenderem, né, o que você faz exatamente, né, e até você explicar é muito complicado, assim. Então, assim, eu nunca julguei, não julgo, né, imagina, fora de mim, assim, mas hoje em dia eles apoiam. O meu pai, quando era, né, ele acompanhou, né, ele já é falecido, mas ele sempre me apoiou, assim, no começo, ele sempre gostou muito das coisas que eu faço, não entendia também, mas ele sempre dava uma força, então foi muito importante. Minha mãe até hoje não entende o que eu faço, mas ela acha legal. Então, ele me apoiou bastante, né, ele não chegou a ver, assim, as coisas boas acontecerem comigo e tal, né, mas ele desde o começo me dava muito apoio, me ajudou bastante, né? E minha filha também demorou um tempo para entender, demorou um tempinho, aí hoje já
Hoje ela já acha mais legal, assim, tipo, ter mãe artista. Legal. E falando de mãe artista, né? Então vamos pensar nesse cenário aí, né? Vamos dar a real, né? Mãe, negra, artista, no meio da arte, né? Uhum, Como aí tendo que empreender sozinha, como uhum. você lida com esses atributos todos numa sociedade tão preconceituosa que a gente vive hoje? Olha, eu, para mim, enfim, minha palavra de ordem para mim mesma, né, é, é resistência e, e tentar, sem dúvida, assim, ocupar os lugares, adentrar os lugares. Eu não penso. Assim, eu não sei nem se eu já pensei assim, sabe? Tipo, em algum momento, assim, tipo, ele é demais pra mim, assim, né? Acho que eu sempre pensei assim, ó, talvez não seja o momento agora, né? Mas não que não seja, né? Ou seja impossível, né? Enfim. Mas assim, eu não sinto assim diretamente, né? Esses efeitos, né, de, enfim, de racismo, né, ou alguma coisa assim no meio da arte. Não estou falando que ele É, não existe. não Ele existam, sim. existe, sim, né? Uhum. Existe, por exemplo, se você só chama o artista negro para fazer algum trabalho no dia 20 de novembro, né? É, Ignorando que tem todos os outros pois é. 364 E 4 dias dias do ano para para você chamar chamar esse essa artista pessoa. para fazer um trabalho, É, né? é. Na época, né, que estourou o Black Lives Matter, né, o Uhum. assassinato do É. Floyd e os quadradinhos pretos, né, alguns Uhum. dias depois as redes bombaram, né, de pessoas negras ocupando os Instagrams das pessoas, né, e agora as pessoas É. sumiram, né? Eu fiquei Então, bem assim com essa história. Um monte de gente, como a gente fala, começou a apresentar o seu negro de estimação, sabe? isso É, são práticas cara, racistas, né? São total. práticas racistas, né? Assim como, né, só me chamar, né? A pessoa vai só me chama, sei lá, para falar sobre racismo, ignorando Né? que eu sei um monte de coisa, né? Você não é E posso só isso aqui, agregar. né? Exatamente, né? Então ele, né, as práticas existem, elas estão aí, eu sei que eu posso trombar com elas a qualquer momento, né? Você É tem iminente. sentido, desculpa, você tem sentido diferença, vamos pensar assim, no tratamento com as pessoas, na internet, dos últimos 5 anos para cá? Assim, você acha que a coisa tá mais odiosa, os lugares, os espaços estão mais endurecidos, nas suas relações sociais, seja com conhecidos ou desconhecidos, você está sentindo uma tensão maior nos 5 anos para cá ou não? Você acha que melhorou ou tem espaços que melhoraram ou outros pioraram? Olha, a questão, eu acho que parece que rolou uma autorização, né, para os demônios saírem, né, dos buracos. Eles sempre estiveram aí, na verdade, né, essas pessoas que estão destilando ódio, enfim, racismo, elas sempre estiveram aí, né, sempre estiveram, ou, enfim, sempre estiveram entre nós, né, ou de um jeito mais velado, né, e a gente sabe que com vários avais, né? O aval da situação política, né? O aval de quem está no poder, né? Então acho que isso deu uma aflorada, né? Uhum, Deu essa autorização mesmo, né? uhum, Para ter esses discursos, né? De ódio. Mas uhum. é mas é coisa de rede assim também, porque para mim, né? Quando eu faço, né, um resgate assim de memória, né, enfim, eu sempre convivi com, com gente racista,
né, que antigamente a gente não nomeava como racista, né, É ou a verdade. gente não tinha, ou a gente não tinha atitude ou força para apontar, né, que eu acho que isso é o que tem de melhor hoje, né, hoje a gente está, a gente consegue apontar mais, não que você sofrer racismo, isso não seja uma coisa que te trave, né, isso trava, sim, muita gente, não é tão fácil assim, às vezes as pessoas até mais articuladas, quando estão ali de frente de uma situação, realmente perdem a fala, né? E isso é É. muito comum, né? Mas eu acho que é isso, assim, acho que rolou uma autorização, né? As pessoas se sentem autorizadas para ofenderem, enfim, para destilar o ódio, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem tido um pouco mais de força para retrucar, né, para replicar e para não deixar passar batido, né, as coisas. Uhum. Eu acho que E isso é muito acho importante para a gente se colocar, né, é, nos lugares. colocar limites, né? Também dizer Sim, que o outro está fazendo é racismo e tal, né? Acho que uhum, nesse ponto o trabalho do artista é sensacional, né? Porque uhum, aqui do meu lado, assim, eu não sou artista, eu não trabalho com artes, mas eu venho de uma família onde me foi ensinado muito sobre artes. Desde pequena, meu pai me dava aqueles livros com pinturas e gravuras, e uhum, fui colocada muito no meio de sensibilidade artística, né? Seja pintura, música e tal. Então, cresci entendendo esse universo e entendi que a arte ela é libertadora, sim. A arte ela é contestadora, ela é provocativa. Eu sim, acho que ela tem que ser, né? Porque se ela não uhum, for, se ela não tiver esse viés de contestar, de provocar, de questionar, de impactar, às vezes de chocar até, ela deixa de cumprir um papel muito importante, que é a reflexão, né? Porque uhum, quantas coisas que às vezes a gente não para pensar, né, no nosso cotidiano, e aí de repente você vê estampado num quadro ali, você fala, caramba, você uhum, fica lá uns 10 segundos parado olhando para aquilo, né? sim, sim. E você Não, sente aquela contestação, aquela resistência, né, do artista, né? Eu acho que o visceral do artista passa aí, né? é, eu acho que os artistas, enfim, que tem uma expressão, que tem uma arte mais política, vamos dizer assim, são extremamente importantes. Que bom que eles existem, né? Não é o meu caso, não é a minha expressão de arte. Eu acho que a minha expressão está muito mais subjetiva, né? Do que Uhum, explícita, né? Mas ela tá uhum. ali, né? De alguma Não deixa de forma, ser resistência também, que né? sim, não Toda essa deixa de ser ancestralidade, né, resistência. que você tem no seu trabalho. Porque eu uso muito o recurso mesmo da memória, né? Enfim, do Uhum, que das coisas que me atravessam, do que tá no meu entorno. Que por uhum. acaso, né, é botânica, é a planta, mas é isso. Mas enfim, a planta que eu retrato é tipo a planta que era da minha avó, né? E eu fico muito pensando nessa coisa da ancestralidade que, na verdade, eu e acho que a maioria das pessoas negras no Brasil não tem o direito de saber, né, de onde nós É, viemos, né, de que etnia exatamente. Então, é uma memória consciente, inconsciente e imaginativa também, né? e mais coletivo, né? Exatamente, Ô, Jaque, exatamente. falando de ancestralidade e desse resgate do passado, de memórias e tal, e a tua arte, você tem aí aquele quadro que você me mandou a foto? Eu tentei colocar, fazer o teste hoje, a hora que eu Ai, comecei aqui. Você eu consegue pegar tenho. pra gente, ou ele, alguma outra obra pra você mostrar pro pessoal?
Não, eu vou mostrar ele porque tá aqui, eu acho. Tá? A gente fala, eu posso falar dele, né? Porque Ah, depois legal. fica complicado, porque ele tá fácil, né? Ah, Mas beleza. deixa eu ver onde é que tá a câmera. Peraí, deixa eu tirar meu Ou se fone. você quiser ir lá e pegar o quadro e trazer para cá, sem problema. Deixa eu ver. Dá pra ver? Aqui. Deixa eu ver como ele. Ah, acho que aquele. Deixa eu ver. Acho que se você trouxer ele mais para perto. Deixa eu ver. Não dá pra ver. É É, muito grande. põe ele talvez na É direção da muito sua grande. cadeira, vai mostrando ele Assim. por seção, assim, como se fosse rolando a tela. É. É, fica atrás dele e aí rola ele pra É que ele é gente. muito, é que ele é muito grande, né? Então eu tô, né? Mas eu vou só passar aqui. Essa tela chama Jardim e ela faz parte do acervo da Supernova agora. Ah, deixa eu colocar ela aqui, tá pensando. Deixa eu colocar ela aqui. Ah, vou colocar ela aqui. Isso. É. Então, por exemplo, né? Essa tela é de 2018, né? Eu fiz ela em 2018, né? Você vê que eu falei muito, né, do trabalho, né, da estamparia, né, mas nessa época 2017, em 2017 eu comecei uma série de pinturas, é uma série que se chama Utopias Botânicas. E eu associo muito esse trabalho à questão do tempo, o tempo que eu passei a ter para observar, né, para observar as coisas, para, enfim, observar o meu entorno. E essa tela aqui, que, enfim, que não vai dar para mostrar direito, mas ela tem muito detalhe, né? Ela tem muito detalhe. E, e na época, enfim, ainda não estava aqui na minha casa, não morava com a minha mãe, e ela tinha um espaço lá no quintal dela que eu chamei de jardim, apesar de não ser o jardim, sabe? Ser tipo uma caixa d'água desativada, grande, com um monte Uhum. de terra, que a gente começou a jogar coisas, jogava semente, jogava tudo, e ali E foi começou a nascer nascendo. árvore, e nascia um monte de Legal. coisa, criava todo um ecossistema ali, não só árvores, mas Incrível. bichos também. Então tá tudo isso nessa tela. Então eu falo que essa tela é um mix de amor e coisas que eu tenho medo, assim, sabe? Tipo, bichos, eu sou meio medrosa, assim, mas eu quis Uhum. colocar tudo nessa tela, assim. Tudo que eu vi ali nascendo, né? Uhum. Então, se eu não tivesse tempo, né, tipo, para observar essas coisas, tipo, esses trabalhos não nasceriam, né? Para você ter Exato. ideia, quando eu trabalhava fora, tinha emprego fixo, eu adorava planta, eu sempre tentava plantar alguma coisa e eu nunca nascia, tudo morria. Eu nunca consegui ter uma planta igual, né? Aí, enfim, depois que eu me libertei, eu tenho eu moro no meio da floresta Ah, que praticamente, delícia. que é planta para todo lado. E isso está no meu trabalho, né? Eu acho que eu não posso falar, eu não me vejo falando daquilo que eu não vivo, né? Daquilo que eu não observo, daquilo que eu não sinto, né? Então isso tá muito presente, né? É, eu, eu faço também a figura humana, né? Eu trabalho também menos, né? Mas quando eu retrato a figura humana, eu retrato mulheres, né? E as minhas referências são as mulheres da minha família também, que são muitas mulheres, né? São, é uma família praticamente matriarcal, assim, de tanta Uhum. mulher que tem, né? De como referência e referência de mulheres fortes, então não tem jeito. Para mim a ancestralidade está
diretamente ligada a tudo que eu faço. Assim. Sim, não tem como, né? Faz parte de Não, você, né? não, faz parte de E, mim e mesmo. hoje em dia você se sente menos angustiada? Porque você disse, né, no início da live, né, o Uhum. seu trabalho, né, em empregos formais, assim, comuns, você relata que você tinha muita angústia e tal. E agora, como que ficou o seu nível emocional aí? Tá mais tranquilo com Sim, o exercício, né, da sua arte? sim, total. Sim, tá Totalmente. zen. Totalmente. Não que eu sou 100% zen o tempo todo, assim, mas os motivos não são essa angústia. E mesmo assim, quando se surge, né? Quando surge, Uhum. né? A angústia, eu tenho os meus meios de escape, né? É, Disso. A arte não tem jeito, a arte é. é o meu meio, né? De Uhum. escapar disso, né? Mas aí eu tento coisa nova, né? Foi uma coisa que eu fiz, inclusive, bastante, né? Na pandemia, foi tentar técnicas novas, né? Eu fiz obras com técnicas que eu nunca tinha feito e teve efeitos muito bacanas, Uhum. né? Fez tão bacanas. Tem uma outra tela que chama Vento, que também está no acervo agora da Supernova, né? Que veio dessa, dessa vontade de criar coisa nova, né? Deixa eu ver né, o que está aqui dentro, né? Que eu posso fazer de É. diferente e deu um resultado super bonito, assim. Uhum. Né? Então não Falando tem. de. Deu uma. A arte ajuda a equilibrar, né? Essa parte, né? Muito, né? Sim. Sim, porque eu não vou. Né, eu tô gostando, não vou sair correndo, eu vou sair correndo, com vontade de sair correndo porque eu tô fazendo arte. Né? Porque era essa a questão, né? Ai, que vontade de sair É, correndo, que vontade de sumir daqui porque eu tô fazendo isso que eu odeio, né? Então não tem como. não tem, né? Legal. Não. Falando em pandemia, já que a gente percebeu, né, nesse um ano aí, que parece 100, né, que a gente está vivendo, Uhum. muitas pessoas começaram a experimentar atividades mais artísticas, né? Gente que Uhum. nunca desenhou, que nunca pintou, que nunca aprendeu um instrumento musical, que nunca Sim. dançou, pessoas que se viram ali, né, fechadas e tal, falaram, e agora, né? Uhum. E aí, ou aquelas que já tiveram alguma atividade um pouco mais artística, mas estava lá, né, guardado no baú da memória, que desenterraram isso e voltaram a fazer, né? Até para, acho que lidar com esse emocional, né? Você Uhum. tem percebido mesmo que nesse meio tempo, assim, a arte é uma facilitadora para gente, assim, das emoções, do fluir da vida? Você percebe que talvez nesse ponto, né, a pandemia talvez tenha demonstrado para as pessoas que elas precisam sim de arte na vida? Aliás, essa foi um questionamento, né, que surgiu aí, Uhum. né? Essa coisa da É, necessidade da arte, né? Porque é, tem uma ala aí que ousou dizer que a é, arte não é uma coisa essencial, né? Pra, uhum, né? E a gente viu aí quanto foi essencial, quanto está sendo, né? Essencial, né? Porque, exato. enfim, arte não é essencial, então todo mundo para de fazer filme, todo mundo para de fazer peça, né? Que inclusive Produzir várias peças livros, online, ninguém produz é, mais livro, né? séries, Enfim. filmes, né? Então, né? Tudo é arte, né? É, E sim, é essencial. Eu acho que é um meio, né? Não vou dizer de fuga, né? Não é essa palavra. Mas para quem se propõe, né, a encarar, eu acho que é um respiro, sabe? é verdade, é um respiro. Eu tenho um exemplo aqui dentro, né, em casa, né? Porque a minha mãe não necessariamente por causa da pandemia, mas ela se aposentou agora, parou de trabalhar totalmente. E ela Uhum, nunca fez nada artístico, apesar dela ter talentos,
principalmente com arte tridimensional, só que ela não sabe, mas ela tem. E eu comecei pela primeira vez, eu pude, né? Porque ela tem tempo agora. Eu falei, vamos estampar umas coisas, né? Aí eu peguei uns carimbos, né? Uns tecidos e a gente estampou. E ela adorou, assim, ela, sabe, ela ficou imersa no negócio, Legal. né? De um jeito, né? E com todo um senso estético, assim, né? Enfim, que ela nunca teve, nunca pensou, né? Tipo, em fazer. Então, a arte é muito importante. É extremamente Não dá pra ficar importante, sem, né? gente. Não dá pra ficar E, sem isso. é, e pensando nessa pessoa de múltiplos talentos que você é, né? Mãe, artista, empreendedora e como tantas aqui também, dona de casa e tudo mais. Como você se virou aí na pandemia, nesse 500 mil coisas para fazer e como lidar com essa questão de confinamento e você tem uma filha aí jovem e a questão da filha e essa juventude, né, interrompida com a pandemia. Como É, você tem gerido esse universo caótico aí dentro do seu olhar artístico? sim, quase enlouqueci em alguns momentos, porque você ficar, enfim, né, 24 horas por dia, né, no mesmo lugar, né, com a pessoa, tem uma hora que, né, dá um, É, enfim, dá satura, um. né? Só que, enfim, né, no meio dessa pandemia toda, né, eu decidi, eu fiz mais uma empreitada, aí eu entrei na faculdade. Porque, como eu disse, na vida eu comecei alguns cursos, assim, entrei em alguns Aham. cursos, tipo, eu já comecei design gráfico, eu já já fiz sociologia, Uau, que legal. eu sou uma Ó, tem socióloga. tudo a ver com o seu trabalho. Não, eu falo que eu sou uma socióloga frustrada, na verdade. Eu não saí da faculdade porque, enfim, enchi o saco, mas porque era caro pra caramba, não podia pagar mesmo, não consegui bolsa, eu tive que sair, assim, mas era uma coisa que eu adorava. E é realmente muito, muito bom, gente, é muito bom. Mas no meio desse turbilhão todo, né, dessa angústia, tanto foi no meio do ano passado, eu falei, vou fazer artes visuais, porque eu sou artista visual, mas eu nunca fiz um curso de artes visuais. Acho digno. Então, mas não porque eu acho que, nossa, é essencial para a minha vida de artista visual ter Preciso uma ter um faculdade de artes título, né? visuais. Não, vai muito, isso tem muito a ver com uma satisfação pessoal mesmo, sabe? Uhum, Minha, perfeito. enfim, de passar por essa experiência e de ter essa graduação. Então, no meio do ano passado, eu entrei nas artes visuais, assim. Né? E aí Legal. essa coisa do tempo também, porque eu nunca entrei num curso de artes visuais, porque eu mesma tinha esse questionamento, assim, tá, mas é, que, que é uma coisa que vem muito da criação mesmo, né? E do que a gente aprende, né? Que tá, vou artes visuais, mas eu vou trabalhar de quê? né? Eu vou fazer o Aqui, é quê? aquela coisa assim, né? Você Né? fala para alguém da família, né? Eu sou artista, a pessoa fala, ah, tá, mas como você paga suas contas? Sim, tipo É isso. aquela coisa, né? Ai, mas eu tô encarando assim, bom, tudo tem seu tempo e é isso, e o tempo é agora. Então foi um jeito, né, de estar com a mente, enfim, enfim, fazer outra coisa. É, mas assim, para mim a arte não tem jeito, assim. É o meu A arte trabalho? É o meu salva. trabalho. É o meu trabalho, a arte salva. Mas é um jeito que eu encontro enfim, de escapar e, né, venho aqui para o ateliê, acordo, às vezes eu acordo de manhã, eu
nem tomo café, assim, a primeira coisa que eu venho é vir para o ateliê e dou uma olhada, dou um 360 e falo, olha só isso aqui. Aí eu já estou fazendo alguma coisa, quando eu vejo eu estou fazendo uma coisa. Falei, opa, nem tomei café da manhã ainda. Né? Que legal, é a inspiração, né? Que te encontrando ali no Olho meio, pela né? janela, vejo os Legal. passarinhos e assim segue, assim. Mas é porque eu gosto Uhum, mesmo, assim, legal. bastante. Ô, Jaque, a gente vai ter que ir encerrando, mas antes da Uhum. gente fechar, já que você falou bastante, né, sobre o empreender, né, no meio da arte, então pensando nesse momento, naquela pessoa que é artista ou que ela tem aí uma veia artística que ela está botando para fora nesse meio de pandemia, muito provavelmente, e ela quer empreender, ela quer viver disso, né, o que pelo menos isso torne o fruto principal, né, do trabalho dela. O que que você daria como dicas para essa pessoa que está começando agora no mundo da arte e está precisando empreender na arte? Quais seriam as principais dicas que você falaria? Olha, mais ou menos um caminho das pedras. Opa, já que caiu aqui, gente. Só um minutinho, vou colocá-la de novo. Internet tem dessas, né? Então, Jaqueline caiu, vamos voltar aqui. Jaqueline Caiu. Eu caí? Ai, Fui eu que doeu? caí? Caiu. Ou eu caí, não Perdi. sei. Não sei. Eu fiquei aqui. Você Você sumiu aqui da tela, eu conseguiu fiquei, eu eu não sei, será que sumir? foi? Ah, então eu caí. Gente, que bom que ficou e que ainda É, aberto aqui, né? Sei lá. Você é. conseguiu ouvir a minha pergunta? Não, Porque aí quando a gente. você, Não, quando você ai, começou a pergunta já travou. olha. É. Então, o que eu queria te perguntar era o seguinte. Já que você falou bastante, né, sobre o empreender, né, na arte, a sua jornada como artista e empreendedora, quanto que foi difícil para você, que dicas principais você daria para quem está começando a empreender no meio da arte? Seja um artista que está iniciando agora seus passos na arte, já quer empreender, ou um artista já mais de longa data, mas que ele precisa reformatar o seu trabalho e precisa fazer uma coisa diferente agora, ou ter que remodelar tudo por conta da pandemia. Que dicas assim principais você fala, olha, aqui eu já bati a cabeça, então vai mais ou menos por aqui. O que você falaria para essas pessoas que estão ali na arte e precisam começar a empreender agora? Olha, nossa, que responsa. Mas assim, pra mim uma coisa, para mim uma palavra-chave de tudo assim para mim hoje em dia é organização. Principalmente falando de artista, porque eu sei que artista é desorganizado, né? Tem artista, né? É difícil você ver um artista organizado, né? Isso eu estou falando tudo, não só de espaço físico, né? Mas de tudo, de finanças e tal, né? Mas eu acho que organização, cara, é muito importante. Desde organizar, por exemplo, o seu acervo, sabe? Isso é dica para quem pinta muito, para quem pinta uma coisa atrás da outra, pinta uma coisa atrás da outra, sabe? Tipo, organiza seu acervo, cataloga, sabe? Tipo, tem nome, tipo, anota, sabe? Faz uma planilha mesmo de tudo que você tem, porque eu tô passando por isso agora. É sua Eu dor no tô. momento. Sabe, identifica, tira foto, guarda no lugar seguro, né? Porque um dia você pode precisar de dados, sabe? De ter tudo assim na ponta, né? Tudo acessível, tamanho das obras, sabe? Dimensões, o ano, título, né? Enfim, o preço, né? Que você quer colocar, porque quando surgem as coisas, você já está ali com o negócio na mão, com as informações na mão ali, já para, né? Eu acho que
enfim, se possível, se possível, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Se planejar no sentido de ter uma reserva, mesmo que você não sabe, não tenha ainda, não saiba os macetes de gerir um negócio e tal, né? Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, mas pensar que tipo o seu negócio precisa de dinheiro também, né? Sabe? Vou dar um exemplo muito prático, assim, sei lá, por exemplo, você resolve fazer um site, né? Um site, eu vou fazer um site, né? Hoje é muito fácil você fazer um site e tal. Você coloca lá as suas coisinhas para vender. Aí você vende, né? Aí você tem que enviar o negócio, né? Você precisa no mínimo de dinheiro para, por exemplo, postar a sua, né? Essa coisa que você vendeu. Às vezes você vende com cartão de crédito, você não vai receber agora, né? Sabe? Então é bom ter uma reservinha, né? Pensando no seu negócio. Mas eu falei em organização porque a organização envolve tanta coisa, né? Se organizar de forma geral, assim, né? E, e se possível ter um tempo para respirar também e não pensar em arte. É bom também, viu? É bom, é Então, importante também. tem um momento off, né? Um momento de descompressão, né? De não Porque ficar respirando o próprio trabalho, né? Porque às vezes a arte vai misturar sim. muito ali, né? O trabalho com o lazer também, né? Uhum. Então não para, né? E eu acho que ver também, observar muito como outras pessoas, né, trabalham, pegar como referência, né? Eu acho que isso me ajuda muito, assim, né? Tipo, fazer essa investigação, assim, de como que outras pessoas trabalham, né? E, e até perguntar mesmo, né? Eu acho que eu tenho ótimas trocas, assim, com outras pessoas, artistas. Eu acho muito importante a gente ter essas trocas, são valiosas Legal. Que também. joia, Jaque. Ótimo. Adorei. A gente vai encerrando aqui, senão se deixar, a gente fica falando aqui até meia-noite, ou até o Instagram Isso é, né, derrubar mesmo? Deixar a aqui, gente ir falando, né? né? Se Né? deixar vai, né? Porque A gente acha assunto que não, não né? falta, né? Já assim, não vai. A Ah, gente, 1 hora tá bom, né? E quando vê, uau, já foi tudo, então, né? a gente E, acha que então, não, mas, né? Tipo, sempre tem, né? não é? Exato. Então, eu queria muito te agradecer você ter topado esse convite, né, de participar desse nosso evento online aqui, né? Você acrescentou muito, agregou muita coisa aqui pra gente. Espero que o pessoal também tenha conseguido ouvir aí atentamente você. Acho que foi incrível. Muito, muito, muito obrigada mesmo pela tua participação. Você é uma artista incrível, sensacional, assim, seu trabalho é incrível, é extremamente rico. E, por favor, não pare, não pare, não desista, né? A gente precisa dos Não. artistas, né? E Sim, sim. queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, né? Que já passaram por aqui também. Deixar Uhum. uma fala final para eles, a sua mensagem de despedida, o seu recado, o seu merchan, fica à vontade. Bom, não, assim. Bom, primeiro, de novo, agradecer a todo mundo que apareceu aqui na live. Pessoas muito queridas, muito queridas apareceram aqui. Quero agradecer a minha galeria querida Supernova Artes. Bia, obrigada pela essa ponte, né, por colocar em contato com você, uma querida, já te adoro. Ah, eu também, já Muito te adoro. obrigada muito obrigada pela esse papo tão humano, tão leve, né? É muito Sim, importante assim essas obrigada. trocas e Uhum. essas trocas fora da bolha, né? Fora da nossa caixa, fora do Fora nosso da bolha. do nosso ciclo. Eu acho, né? Espero que a gente consiga
fazer isso mais e mais e mais, né?